Vamos lá. Cuidados, então, para montar a máquina. Preço, qualidade, erros de montagem. Preço. Vamos falar bastante coisa agora sobre preço. Cuidados. Às vezes a gente pensa que vai montar uma máquina e vai gastar menos. Só que às vezes a gente acaba gastando mais. Por quê? Eu, muito recentemente, comecei a prestar consultoria, assessoria, fazer manutenção em máquinas, tá? Eu vejo muito isso acontecer, de mesmo eu assessorando a pessoa para montar, montando todo o diagrama, fazendo em vídeo todas as ligações, eu pego a ligação, faço a ligação, pego o fio, pá. As pessoas montam errado. O que acontece quando você monta errado? Você perde peça. Você perde controladora, queima a entrada, queima a saída de controladora, queima spindle, queima inversor, queima driver, motor de passo eu nunca vi queimar, zoa o encoder, tá? Então você pode danificar várias peças da máquina quando você monta a sua própria máquina. E isso vai subindo o custo de montagem, tá? Então, às vezes você economiza, sei lá, 5%, aí você queima o inversor, será que você economizou tanto assim? Tem que ver, né? Tem que ver se você economizou. Então eu acho que não existe uma economia tão grande quanto se fala. Quando você vai montar do zero. O que eu falo do zero? Pô, eu não tenho nenhum ferro de solda aqui na minha empresa, eu não tenho uma Halter CNC para cortar minhas peças, eu não tenho uma serra de bancada para cortar alguma peça que eu precise, eu não tenho uma parafusadeira, eu não tenho, sei lá, um crampeador, um fio sobrando, parafuso. Quando eu vou ter que começar tudo do zero, você vai ter que ter peças, ferramentas, né, fundamentais para montar a máquina. Sei lá, uma chave, um alicate. Se você não tem nada, você vai ter que comprar essas coisas. Uma empresa já tem tudo isso. E a gente tem que levar isso em consideração, tá? Eu comprei, por exemplo, um inclinômetro para fazer a aferição do ângulo do meu spindle. O inclinômetro, sei lá, custou R$100. Se eu fosse colocar todas as peças que eu comprei para montar minha máquina Halter, o valor dela subiria absurdamente. Absurdamente. Eu comprei um alicate para prender os fios, outro alicate para auxiliar na decapagem dos fios. Eu comprei várias coisas que me auxiliaram na montagem. Eu comprei um relógio comparador para alinhar certinho a máquina. A gente tem que levar em consideração todos esses custos na montagem da máquina. Não vá falar que você comprou um monte de peças. Pô, comprei máquina de solda, tive que comprar serra para cortar metalon e não colocar isso na ponta do lápis. Isso aí é ingenuidade, tá? A gente tem que colocar tudo na ponta do lápis. Então, se você já trabalha numa serralheria, se você já tem esse maquinário, por exemplo, eu tenho a minha Halter, eu cortei as peças da minha CNC na minha outra máquina CNC quando a minha máquina estava ociosa. Então, eu não tive tanto custo assim porque eu já tinha uma máquina, tá? Pô, eu já entendo pra caramba de eletrônica, eu já tenho esse conhecimento de configuração, eu já tenho conhecimento bacana em projetos. Pô, aí vai ficando tudo mais barato. Já tenho uma serralheria, conheço alguém que tem marcenaria, quero montar minha máquina em MDF, você economiza muitas coisas. Então, não é todo mundo que vai economizar, a gente tem que tomar esse cuidado. Uma outra coisa bacana que eu acabei de lembrar é com relação a projeto. Eu vejo muitas pessoas, sou suspeito para falar também, confesso, que muitas pessoas montam a máquina sem ter um projeto claro na cabeça, tá? Então a pessoa vai comprando. Pô, surgiu uma promoção de spindle, compra o spindle. Surgiu uma promoção de easy servo, eu compro easy servo. Surgiu uma promoção de correia, ela compra correia. Você tá vendo que as peças não estão se conectando. Então, surgiu uma promoção de controladora DDCS Expert, a pessoa compra. Aí na hora que ela vai montar, ela tá montando uma máquina com uma controladora super top, uma DDCS Expert, utilizando correia, utilizando um spindle de 1 cavalo e utilizando um redutor planetário. Fica meio bagunçado, a pessoa não sabe se compra maior, se compra menor. Às vezes comprou menor, precisava completar a barra ali, não vai conseguir, o fuso de esfera vai ficar um pouco maior. Então, muitas vezes, montar a máquina sem um projeto básico, nem que seja um projeto desenhado na mão, é um puta de um tiro no pé, tá? Faça um projeto, compre um projeto pronto na internet. Tem vários projetos. No Mercado Livre, eu vendo o projeto da minha máquina que eu montei, mas não vou nem divulgar isso aqui, porque minha máquina é uma máquina mais cara, tá? Mas no Mercado Livre tem kits, né? Kits que o pessoal chama, né? De projetos, sei lá, de 50 projetos de máquina Halter CNC, custando R$10, 100 reais, sei lá. Eu compro um projeto desse. A pessoa que fez provavelmente é um projetista ou tem um mínimo conhecimento de projetos. Então ela pensou, levou em consideração várias coisas. Vocês que estão no grupo do WhatsApp, vocês viram que um dos membros lá mandou o projeto dele. E você viu que várias pessoas deram as opiniões baseado nos projetos delas próprias. As pessoas que montam máquina, eu me incluo nisso, tá? Quando a gente finaliza uma máquina, por mais que eu seja um projetista, faça a minha máquina exatamente conforme o projeto,
Depois que eu termino minha máquina, eu acho coisas que eu deveria ter melhorado. Então imagine uma pessoa que não fez o projeto, que não pensou em nada, que vai encaixar em nada, que vai ter um esforço a mais. Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração a parte de projeto para que a gente tenha uma redução no valor da máquina, tá? Tô suando, aqui tá calor. Outra coisa, qualidade, né? Qualidade, quando a gente está falando de montagem de máquina, a gente, principalmente na primeira máquina, a gente não sabe muito bem a qualidade, nem que se espera, né? E nem a qualidade que vai ficar no final da montagem. Isso é um erro comum, tá? Porque a gente provavelmente não tem conhecimento de máquina router, não tem basicamente nenhuma referência, né? Se eu falar assim, eu vou montar uma máquina igual a da JDR, toda em perfil de alumínio, toda com a lateral em alumínio, com fuso de esfera, 1610 no eixo X e Y, 1605 no eixo Z, castanha tal, mancal tal. Mesmo quando eu monto, eu não sei a qualidade, porque depende muito da minha montagem, da minha habilidade do ajuste, depende de vários fatores. Então, a qualidade, infelizmente, é algo que tem que ser levado em consideração, porém, né, dá para a gente solucionar isso com o tempo, né, a qualidade. Montei uma máquina, ficou meio bamba, ficou meio folgada, a castanha que eu usei é meio ruim, usei um mancal vagabundo, dá pra gente trocar, dá pra gente fazer esses upgrades. Pô, comprei uma tupia, comprei um spindlezinho chinês, agora quero fazer o upgrade para um spindle de um cavalo da Tecmaf. Pô, uso o cupom Kleber5 que eu tenho 5% de desconto da Tecmaf. Olha o merchan aí de graça. Então a gente tem que tomar cuidado com a qualidade, tá, galera? Outra coisa, e última coisa, tá? Depois a gente vai encerrar e bater um papo, tá? Mais 10 minutinhos de bate-papo. Erros de montagem, isso é comum, igual eu falei, montei errado, queimei uma peça, tá? Soldei errado, cortei uma peça na minha router, mandei cortar no laser uma peça, ficou errado. Eu, que sou projetista, eu gosto de falar isso porque eu gosto de me colocar como projetista que erra, para mostrar para vocês que, tipo assim, até quem, não vou falar que eu sou o mais esperto do mundo, né, mas até quem tem domínio sobre o assunto, erra. Imagina uma pessoa que está começando um negócio novo. Então, todo mundo está suscetível a errar. Não que todo mundo vai errar, mas pode acontecer com todo mundo. Então, eu mesmo já fiz várias cagadas. Eu tenho minha máquina montada, filezinha, mas eu matei muita peça. Eu errei peça. Eu cortei, fui montar, estava errado. Planejei errado, furei errado. Existem vários erros. E quando a gente computa, né, o custo desses erros, né, material, mão de obra, né, se a gente terceirizou, mandou cortar, usou na nossa própria máquina, a gente tem que contabilizar. Né? Eu acho que tem que contabilizar para somar o valor total da máquina, para levar em consideração se valeu realmente a pena, né? Se vale realmente a pena a gente assumir todos esses riscos de montar nossa própria máquina, ou é melhor a gente comprar a nossa máquina, tá? Galera, finalizamos isso, agora eu vou fazer um encerramento. Qual que é a minha opinião? Parece aqui que eu meti o pau em quem está pensando em montar máquina, tá? Mas não é isso. Eu só quis dar um alerta, que a gente tem que levar em consideração tudo isso. Comprar uma máquina é muito mais fácil do que montar a sua própria máquina. Eu acho, pela minha vivência, pelas pessoas que eu conheço, que eu convivo e que eu me relaciono todos os dias, a maioria das pessoas que ganham dinheiro com máquina router compraram as suas próprias máquinas. Tá? Só isso. Na minha concepção, existe um motivo claro para isso. Eu posso estar totalmente errado, né? Tem até um ditado que diz que, como é que é? Coincidência não é justificativa, alguma coisa assim. Mas causalidade, alguma coisa assim. Mas beleza, não é só porque aconteceu que sempre acontece assim, né? Mas eu percebo que para montar sua própria máquina router CNC, a gente desprende de muito tempo e muito foco em pesquisa, em testar e adquirir novas habilidades, e a gente meio que desfoca do negócio em si, do motivo que levou a gente a decidir optar por comprar uma máquina router CNC e não comprar uma máquina laser, por exemplo, não comprar uma impressora 3D. Então a gente desfoca do nosso propósito principal. Eu acho que quem sabe o que quer fabricar, quem já tem um planejamento do negócio claro e opta por comprar uma máquina router, economiza muito tempo, muito tempo. Eu acho que para você montar uma máquina router de qualidade,
você vai demorar em pesquisa, projeto, no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses, tá? Se você fizer antes, você vai se precipitar em muita coisa, montar muita coisa errada. Então você vai perder ali, eu falo perder, mas é um modo de falar, tá? Tipo uns 6 meses do que quem decidiu comprar a própria máquina. Então, eu acho que você tem que levar muito em consideração. Eu estou montando minha máquina, eu estou montando minha segunda máquina, eu vou montar mais uma só, tá? Depois eu vou encerrar minha área de montagem de máquina. Eu gosto demais de montar máquina, tá? Eu acho incrível esse aprendizado. Realmente dá para economizar dinheiro se a gente montar... Desculpa. Se a gente montar da forma correta, mas a gente tem que levar em consideração todos os fatores, tá legal? Me conta o que vocês acharam sobre isso que eu falei.